Boa noite, amados irmãos. Que bom a gente poder aqui estar mais uma vez, mesmo distantes, mas juntos, nesse intuito de podermos, assim, bendizer o nosso Deus, podermos também ter um tempo de oração, um tempo também de aprendizado da palavra, né? Eu queria convidar a você para a gente dar início a esse momento, cantando um cântico que diz que não temos palavras, para agradecer a bondade de Deus. E vamos estar assim, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, agradecendo a Ele, pelo seu cuidado, agradecendo a Ele, sobretudo, pelo fato de Jesus Cristo, ter morrido e ter assim nos garantido essa graça, da salvação em Cristo Jesus, e a graça também de podermos agora nos relacionar com o nosso Deus. Vamos cantar esse cântico? Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes de tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor. Amém. Nós vamos sempre ter nosso coração grato a Deus, por saber que realmente tudo vem das mãos dele, por saber que a nossa vida realmente depende desse Deus. Nós sem Ele não somos nada. Eu queria ainda também deixar aí a oportunidade para quem quiser fazer o pedido de oração. Meu irmão André está aqui com a gente, para agradecer ele também por estar aqui conosco, nos ajudando. E se você então quer fazer algum pedido de oração para a gente poder estar lembrando, para a gente poder estar orando aqui, e depois também estar compartilhando com os outros irmãos, para a gente podermos juntos continuarmos assim orando, esteja à vontade, A gente quer agradecer a cada um que está aqui conosco, participando com a gente nessa hora. Eu queria ler aqui dois versos, que está em 1 Crônicas, no capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, o verso 9 e o verso 10, diz o seguinte: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe
chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós podemos assim olhar nesses dois versos aqui, né, onde o texto que está falando justamente aqui dos descendentes da tribo de Judá. E aqui é interessante que em relação então a esse personagem, né, chamado Jabes, a história aqui, o relato dá uma pausa, né, justamente para mencionar algo a respeito dele. E o que a gente pode perceber justamente é que Jabes é alguém que, por ser chamado de ilustre, né, e talvez aqui o autor das crônicas, do livro de crônicas, faz questão então de relatar esse fato, primeiro, pela forma, né, que Jabes ele vem ao mundo, e diz aqui no verso ainda 9, que a mãe colocou esse nome em Jabes justamente pelo fato de que ele nasceu em um período difícil. Diz ela que porque em dores, né, o dei à luz. A gente pode então imaginar como foi isso, não podemos realmente entender muito bem a respeito do que ela está dizendo, mas o fato é que Jabes nasce sim em meio a dores, e isso leva então a sua mãe a fazer essa mensagem. Mas o que eu queria chamar a atenção a respeito desse personagem é o fato de que ele, mesmo tendo nascido nessa condição, mesmo também, com certeza, estando vivendo em um tempo de aflição, Jabes, ele invoca ao Senhor. A ênfase aqui também está no fato de que Jabes invocou o Deus de Israel. Ele então levanta alguns pedidos aqui ao Senhor. Ele vai dizer então, olha, tomara que me abençoes, né, a primeira coisa. E a segunda coisa, que me alargues, né, as fronteiras, que seja contigo a tua mão e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha, né, a aflição. A gente pode então perceber aqui esse pedido de Jabes, né, nesse momento então que ele invoca o Senhor. E diz então o final do verso 10 que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, né? Queria chamar a sua atenção então para esse momento, né? Um momento onde nós podemos assim apresentar diante de Deus nossos pedidos de oração. E é interessante a gente entender aqui esse aspecto do qual Jabes invoca a Deus. Ele roga ao Senhor, né? Ele pede ao Senhor. Ele não determina, ele não ordena, porque ele sabe de fato, né, a dependência que ele tinha do Senhor. Ele entende que ele é apenas um mero servo, né, alguém extremamente pequeno, mas que ele sabe também da grandeza desse Deus. E em relação a isso, então, né, que eu queria que nós pensássemos nesse momento de oração, nesse momento que a gente pode então nos achegar ao Senhor. Quando a gente olha também para o nosso contexto, estamos vivendo também dias talvez como os ao qual, né, Jabes veio a nascer, um tempo também de dificuldades, um tempo também de luta, que ele estava ali vivendo juntamente com a sua família, que a sua mãe estava também talvez sofrendo, e nesse tempo também nós, né, estamos enfrentando, né, um momento ainda difícil no nosso país. O número de pessoas que estão vindo a óbito tem aumentado, né? Um momento bem conturbado, em meio também à nossa questão política, né? Mas em tudo isso, é um momento sim também de nós clamarmos ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe nesse tempo.
né? Clamarmos ao Senhor para que Ele também nos ajude a superar essa fase dramática que estamos vivendo em relação à economia, em relação também a essa própria pandemia, né, de muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento pela perda, né, de um ente querido. Nós queremos então suplicar nesse momento, né, suplicar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia da nossa nação. E invocar assim então o nome do Senhor, né, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E que a boa mão do Senhor também esteja sobre a nossa vida. Que me preserves do mal, como assim Jabes pediu, que o Senhor nos preserve, né? Que nos livre a nossa nação, livre as demais nações também que estão sofrendo nesse momento. Vamos fazer isso nessa hora. Eu convido você aí que está aí na sua casa, né, a clamar também ao Senhor juntamente conosco. Você que está aí com a sua família, que você possa invocar também o Senhor nesse momento, né, orando juntamente conosco em relação a isso. Convido você então para a gente fazer essa oração nessa hora, onde você está, juntamente aí com a sua família. Você curva então diante de Deus. Vamos clamar assim ao Senhor. Eterno Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, por saber que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e Criador da terra, ao qual nós podemos hoje ter acesso direto a Ti por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós queremos nessa hora, Senhor, invocar a Ti, clamar a Ti, suplicar a Ti, ó Deus, a Tua direção, suplicar a Ti, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Clamar, ó Deus, e pedir que venha, sim, em nome de Jesus, aplacar, ó Deus, esse mal que tem a cada momento se desenvolvido. Ó Deus, usa aí os cientistas, usa aí os médicos, usa, Senhor, em nome de Jesus, os medicamentos, para que tudo isso, ó Deus, possa, em nome de Jesus, ser aplacado e possamos assim viver dias melhores. Tem misericórdia. Eu oro, ó Deus, nesse momento para as pessoas que estão enlutadas, pessoas que perderam seus entes queridos, ó Deus, pessoas que talvez estejam nesse momento enfermas. Ó Deus, clamamos, suplicamos a Tua graça, ó Deus, a Tua ação, crendo em Ti, crendo, ó Deus, no Teu favor, assim como esse Teu servo Jabes aqui, ó Deus, orou. E diz no final do verso, ó Deus, que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É nessa convicção também, ó Deus, de que o Senhor pode sim nos conceder aquilo que nós estamos rogando nessa hora, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor a Tua graça, o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Para a gente cantar ainda mais um cântico. Esse cântico diz: Jesus em Tua presença. Hoje nós podemos sim, né, nos achegar à presença de Deus, entendendo que o véu que separava já não separa mais, né? Aquilo que separava a gente de Jesus, de Deus, em Cristo Jesus nós já não temos mais esse empecilho, né? Nós podemos sim nos achegar à presença do Senhor. É sobre isso que eu gostaria de estar falando um pouco nessa noite também. Eu queria convidar você então para a gente cantar esse cântico. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti,
pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Esse desejo, né, de adorar o nosso Deus, de cultuar a Ele. Temos aqui algumas pessoas que estão conosco, né? Christian Diniz, queremos agradecer, né, pela presença conosco. É o Christian da Beatriz, né? Seja bem-vindo, meu irmão, que bênção. A Débora Mendes, né, nossa filha. Lucas Lino, seja bem-vindo também, meu irmão, que Deus abençoe sua vida. A Josélia Rosa, né, a Tijusa, Deus abençoe a senhora que tem sempre estado também conosco. A Jusane Freitas, né, que é a tia Medina também, nós agradecemos a presença da senhora. A irmã Laís, seja bem-vinda, irmã Laís. A irmã Lília, a irmã Moisés e família também estão conosco. O Antônio Batista e a dona Jane, né, também estão conosco nessa noite. Sou Assis Mendes, reverendo Cristiano, um abraço aí, pastor, que bênção que o senhor está aqui conosco, seja bem-vindo, né, nesse momento de oração. Nós bendizemos muitas saudades aí do Senhor. Deus esteja assim abençoando, né, ricamente a vida do senhor aí na cidade de Uruaçu. E hoje aqui também está com a gente presencial aqui, né, nosso irmão Jean, nossa irmã Thalita. A gente louva a vida do Senhor pela vida deles, né, que estão aqui também juntamente conosco, e o irmão André, que já tinha mencionado. E a gente então vai continuar, né, nesse momento. Depois a gente vai estar orando mais. Eu queria compartilhar um devocional aqui com os irmãos, que está em Hebreus, no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10. Temos também conosco o Carlúcio, o diácono Carlúcio, lá em Cromínia, irmão Nicolas também, um abraço aí para o Nicolas, a Edna, Zé Rondes, Carlúcio, também a Alice, né? A Amanda e o Mateus. Hebreus, irmãos, capítulo de número 10. Queria convidar você então para a gente fazer um devocional aqui, meditar um pouco nesse texto. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso de número 19. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso número 19, onde diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esses versos aqui, né, desse texto da carta aos Hebreus, nós podemos primeiramente ver que ele fala a respeito desse privilégio que nós temos, né, que hoje nós temos, e de podermos nos achegar diretamente à presença de Deus. É interessante a gente entender que anteriormente à vinda de Cristo, né, e de tudo que ele fez e cumpriu nesse intuito justamente de nos religarmos ao Senhor, nós não tínhamos esse acesso direto à pessoa de Jesus, à pessoa de Deus. Antes era necessário então que se fizesse isso, né, por meio dos sacerdotes, e apenas uma vez por ano, né, o sumo sacerdote, que era aquele então preparado, né, para que se adentrasse ali diante do Senhor, que era no Santo dos Santos, lembrando do templo do Antigo Testamento, né? E ali então, uma vez por ano apenas, né, o sumo sacerdote já chegava diante de Deus para apresentar então toda a comunidade, né? Ele representava então toda essa comunidade do povo de Israel, e ele ali então apresentava tanto os sacrifícios também, e expiava ali o sangue no altar do Senhor. E era assim, então necessário, né, que essa pessoa se chegasse ao Senhor. Ninguém mais tinha acesso ao Santo dos Santos. E a situação era tão interessante, né, que ele também precisava, antes de fazer isso, fazer expiação pelos seus próprios pecados, matando ali um animal, confessando seu pecado diante de Deus, para que ele então pudesse chegar ao Senhor, na presença do Senhor, onde estava ali no Santo dos Santos a Arca da Aliança, né, que representava a presença de fato de Deus. Mas entendemos que todas essas figuras do Antigo Testamento, todas essas ações que eram praticadas, já apontava, né, justamente para Jesus. E o autor de Hebreus é alguém então que vai explicar de uma forma mais clara a respeito de que agora, né, em Cristo Jesus já não necessitamos mais daquele sacerdote ou daquele sumo sacerdote que adentrava então a presença do Senhor, e somente ele tinha essa qualificação para fazer isso. Entendemos então que quando Jesus veio, né, e os atos do Antigo Testamento apontavam justamente para Cristo, né, como um cordeiro pascual, aquele que viria então e entregaria de uma vez por todas seu sangue com um único sacrifício, e agora nos dando esse acesso de fato à pessoa do Senhor. Então todos nós hoje temos esse privilégio, né, de acesso à pessoa do Senhor por meio de Cristo Jesus. É isso que esse texto está nos fazendo refletir, né? A primeira parte desse texto nos fala justamente disso, desse aspecto de que hoje eu e você temos acesso direto à pessoa de Deus, e não existe privilégio maior do que esse, né? O de que agora nós, qualquer um, né, pode chegar, não precisa mais daquela figura sacerdotal, não precisa mais do sacrifício dos animais, aos quais eram feitos continuamente, né? E esses sacrifícios demonstram, né, se você olhar entre os versos anteriores, do capítulo 10 mesmo, vai falar que eles não eram suficientes para aplacar ou para resolver o problema do pecado. Somente um, né, seria necessário. E Jesus, aquele que é prometido desde o princípio, desde o início da queda, né, ali do homem, Deus já havia prometido Jesus que viria e resolveria então esse problema de uma vez por todas.
Jesus então vem, nasce como homem, ele é aquele que então cumpre, né, tudo aquilo que era necessário que se cumprisse a respeito dele, é morto, é sacrificado, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e através então, agora de Cristo Jesus, nós temos, eu e você temos acesso à pessoa do Senhor. E é isso então que essa primeira parte aqui desse texto que nós lemos vem falar, que nós temos agora essa intrepidez, né? Nós podemos nos achegar na presença do Senhor. Interessante pensar nisso. O Deus, o Criador do céu, o Criador da terra, né? O excelso Deus soberano, tão grandioso, nos dá essa graça de poder chegar à presença dele. Se a gente for visitar uma autoridade, né? Quem sabe um governador, nós vamos ter, com certeza, nós, né, simples cidadãos, vamos ter dificuldades para ter esse acesso a essa pessoa. É possível, sim, né? Talvez ali agendando uma data bem preliminar, com todos os requisitos, talvez seja possível chegar na presença de um governador, de um presidente, quem sabe, da República, de uma figura importante. Mas o texto está dizendo que o Senhor, o Criador do céu e da terra, né, Ele hoje nos oferece gratuitamente esse acesso, né, por meio de Cristo Jesus. Nós temos acesso à pessoa do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, né, pensar nisso. É muito gracioso nós pensarmos nisso, e talvez seja uma pergunta que devemos fazer. Será que temos, né, aproveitado tão grande dádiva, né? Temos realmente nos achegado à presença do Senhor em oração, né? Temos aproveitado essa dádiva de poder conversar com o nosso Deus constantemente? É uma pergunta que fica para nós, né? Temos confiado nisso, né? O texto tem dito aqui, olha, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é pela carne, pela sua carne, ou seja, pela morte de Jesus. Lembra que quando Jesus, então, no ato ali da sua crucificação, imediatamente a sua morte, vários acontecimentos, né, são descritos na palavra do Senhor. Em Mateus 27, verso 51, diz que o véu do templo, aquele véu que era justamente o que protegia ali o Santo dos Santos, lugar esse onde só o sumo sacerdote entrava, ele rasgou de cima a baixo. E é justamente isso que faz com que, demonstrando que agora não necessitava mais da figura do sumo sacerdote, mas Jesus era esse agora, esse sacerdote supremo, que vem de uma vez por toda, né, nos dar acesso à pessoa do Pai. E isso traz a todo crente nessa segurança, né, pois podemos nos achegarmos sem medo diante de Deus, né, confiantemente diante de Deus. Se você olhar ali um texto paralelo a esse, né, em Hebreus capítulo de número 4, a partir do verso 14, vai dizer um pouco a respeito disso ainda, dizendo, olha, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote, né, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele vai completar aí no verso 16, dizendo, olha, cheguemos-nos, portanto, confiantemente, né, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Perceba, queridos, né, que o autor de Hebreus aqui, esse texto muito paralelo com o que nós vemos, reforçando, né, essa ideia de que nós podemos então nos achegar, nós devemos, sobretudo, nos achegar à presença de Deus de forma confiante, né, entendendo sim tudo que Ele fez por nós, junto a esse trono da graça, né, a fim de receber então misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
como eu disse no início, né, desse tempo que nós estamos passando, temos vivido, uma oportunidade extremamente oportuna realmente de nos achegarmos à presença do Senhor, de nos curvarmos diante dele, crendo, né, no seu poder, crendo na sua ação, entendendo que ele nos ouve, que ele vê as nossas necessidades mais do que ninguém, que ele sabe o que estamos vivendo, né, toda a pressão psicológica, toda a ansiedade do nosso coração nesse tempo, toda a preocupação, né, que essa pandemia tem trazido aos nossos corações. E olhar para um texto como esse traz consolo, né, traz esperança. Né, o próprio texto nos faz então para a gente olhar justamente, né, para o Senhor, para essa esperança, e entender que pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele pode sim trazer socorro nessa ocasião, nesse tempo, né, que nós estamos realmente clamando ao Senhor. Que tenhamos essa convicção, né, que tenhamos essa certeza, que possamos aproveitar desse benefício gracioso a todo cristão, né, que está dispensado a mim e a você, nos fazer então realmente pessoas que sejam, né, esses que buscam o Senhor, que clamem ao Senhor, que confiem nessa maravilhosa graça. Né. Mas um segundo aspecto também que a gente vê nesse texto, uma segunda coisa, primeiramente nós vimos então a respeito do nosso relacionamento com o nosso Deus, mas dos versos 24 a 25 também vai falar um pouco do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Nesses últimos dois versos, ele vai dizer que, olha, que consideremos também uns aos outros, né, para nos estimularmos ao amor, às boas obras, né? Ou seja, demonstra também esse aspecto da gente nos relacionar. Primeiramente, a gente se relaciona com o nosso Deus, né? Amando primeiramente a Deus, mas também agora nós nos relacionamos uns com os outros. Demonstra também esse aspecto da nossa relação, né, como igreja do Senhor. Um aspecto tão importante, né? Mais do que nunca nesses dias nós temos percebido tão grande é essa importância, né? Porque nós estamos distanciados, né? E a gente percebe então o quanto o valor dessa comunhão, né, dessa relação entre uns com os outros. E aqui o autor de Hebreus agora então está falando, olha, consideremos então, né, uns aos outros. Primeiramente, né, para nos estimularmos. Essa deve ser sim uma ação conjunta, né, dos servos do Senhor, em estarmos estimulando aqueles que talvez estão desanimados, tratando de situações adversas que podem surgir, a ser apoio, né, para aqueles que estão em algum momento sofrendo, passando por lutas, passando por dificuldade. Alegrar, né, com aqueles que se alegram, né, nos alegrando juntamente com os irmãos em Cristo Jesus. Tudo isso são aspectos desse considerar, né, nos estimulando ao amor, né, às boas obras. Tudo isso que a palavra do Senhor nos ensina a fazer, né? Amar o Senhor, né, sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Isso é algo muito gratificante, queridos, que o texto está trazendo para nós, né? Na consideração, né, no estímulo e na prática, sobretudo, desse amor. E o último verso vai falar justamente desse aspecto do congregar, né, que nos mostra a importância, sim, de sermos a igreja. Igreja essa que caminha junto, entendendo que somos o corpo, né? Nós somos o corpo, Jesus é o cabeça dessa igreja, e esse corpo ele precisa estar então interagindo, ele tem as suas funções, né? Cada parte desse corpo. Então, vai dizer aqui, olha, não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns, né? E aqui vale a gente novamente lembrar, né, desse tempo que a gente está vivendo. E quantas vezes, talvez, né, quando tínhamos ali toda a nossa liberdade, não estávamos impedidos por conta desse vírus, né, desse coronavírus que tenha trazido tantas consequências para nós, esse isolamento, né, e esse afastamento social. Então, muitas vezes talvez nós deixamos, né, de nos congregar por coisas talvez tão banais,
E aqui o autor está justamente chamando então essa atenção, né? Nos chamando essa atenção para não deixarmos de congregarmos, como é costume, né? De algum, talvez no próprio contexto aqui, alguns estavam deixando de congregar, estavam deixando de participar, de somar, né? Com o corpo, com a igreja do Senhor. E nós estamos chamados neste momento, sobretudo, a refletir sobre isso, irmãos, né? A pedirmos ao Senhor que nos dê novamente essa oportunidade de não sermos mais impedidos, né, por nada de estarmos juntos e de aproveitar de uma vez por todas, cada vez mais, esse aspecto da comunhão em Cristo Jesus, desse aspecto da igreja, né? Entendendo o quanto é importante sermos, de fato, pessoas que congregam. E ele vai terminar dizendo, olha, antes, né, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E a maioria dos comentaristas aqui vai concordar que o autor de Hebreus aqui, ele está justamente apontando para o dia mesmo, o último dia, então a volta de Jesus. Entendemos sim que esse dia se aproxima cada vez mais, lembrando que essa carta escrita praticamente aí há 2000 anos atrás, né? Imagine então em relação a nós, diante de tudo que a gente está vivendo hoje, de toda a realidade que a gente está vivendo, todos os sinais, né, que estão sendo aí manifestos, né, profecias se cumprindo a respeito da volta de Cristo. Isso nos deve então, irmãos, a refletir sobre isso. A refletir primeiramente, né, no nosso relacionamento com o nosso Deus, sabendo que hoje nós temos esse livre acesso, nada mais nos impede de chegar a Deus. Isso deve fazer então com que a gente peça, Senhor, me ajude a perceber isso mais, me ajude a ter mais disposição, né, de ter mais tempo em oração na Tua presença. Dá-nos essa graça, né? Nos ajude também a termos mais disposição de desenvolver também esse relacionamento mútuo da igreja, da qual nós fazemos parte, considerando-nos uns aos outros, né? Nos estimulando uns aos outros, caminhando uns com os outros, perdoando, sendo também aquele que perdoa, pedindo também perdão nos momentos que a gente pisa na bola, e caminhando assim, sempre, né, não deixando de congregar, mas sendo, sobretudo, fiel ao Senhor, fiel também aos nossos irmãos em Cristo Jesus, lembrando que estamos caminhando para aquele dia, né? Que Deus assim nos dê então essa graça, que Deus nos capacite, que Deus nos ajude, né, a vivermos assim. Eu queria cantar mais um cântico, né? Cântico que diz, não existe nada melhor, né, do que ser amigo de Deus. Deus nos dá então essa graça maravilhosa de caminhar com Ele, a graça maravilhosa também de podermos caminhar uns com os outros, né? E eu queria então convidar você para a gente cantar mais esse cântico. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro
mais algumas pessoas que estão conosco. Ivone Alves, o Edson Francisco, Edilma, né, a mãe aí da Ana Gabriela, Ana Vitória, um abraço aí, minha irmã, Deus abençoe vocês, abençoe também as meninas, né, Ana Gabriela, Ana Vitória, a Graziele Soares, a Raquel, né, da minha sobrinha, Cirlei, o Edson, o Bruno, né, o Bruno Henrique e o Gabriel, meus sobrinhos, né, que Deus esteja abençoando aí vocês, né, um forte abraço aí. A Tia Nedina Rosa, a Marlene Wolf. Marlene Wolf, muito obrigado, viu, Marlene? Que Deus abençoe a sua vida também. A Lucilma Nunes. Selma, irmã Selma. Ô, irmã Selma, Deus te abençoe, viu? Li errado aqui. O Luciano Ferreira, também, né, que está conosco. Luzimar Batista. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, né? A gente vai estar orando nesse momento, né, apresentando assim a vida de vocês diante de Deus, agradecendo, né, por tudo que Deus tem feito por nós. A gente vai continuar aí orando, né? O irmão Valdomiro, irmã Valdomira Maria. Perdão. Valdomira Maria, estava confundindo aqui o nome, né? Deus também abençoe a sua vida, Valdomira Maria, e a gente vai continuar, né? Mesmo estando voltando com os nossos trabalhos presenciais no nosso templo, a gente vai também continuar dessa forma online, e assim que Deus esteja, que você possa continuar nos acompanhando. Se você também tem a oportunidade de estar com a gente no nosso templo, né? Fica ali abaixo do seu Baltazar, próximo ali ao Hotel Jamboré, né? E eu convido você então para participar conosco. Se você está distante, venha continuar também participando com a gente, né, nessa forma online. Que Deus assim abençoe ricamente, né, a sua vida. A gente agradece muito por você ter estado conosco. A gente vai fazer mais uma oração nesse momento. Eterno Deus e Pai, nós te bendizemos, ó Deus, porque hoje nós temos acesso à pessoa do Senhor. Hoje nós podemos sim nos achegar à Tua presença, ó Deus, sem medo, confiantemente, porque entendemos que Cristo Jesus, Ele então morreu e se entregou no nosso lugar, vencendo, ó Deus, sim, tudo aquilo que nos impedia de chegar até o Senhor. Hoje nós podemos, ó Deus, pela graça do Teu Filho Jesus, nos adentrarmos à presença do Senhor. Muito obrigado por isso. Dá-nos sempre, ó Deus, o entendimento desse favor tão gracioso que nos faz e nos dá condições, ó Deus, de apresentar diante de Ti, seja, ó Deus, os nossos pedidos de oração, sejam, ó Deus, as lutas que enfrentamos. Nós podemos conversar diretamente contigo, ó Deus, e apresentar diante do Senhor nossos pedidos de oração, aquilo que aflige a nossa alma, aquilo que traz anseio à nossa vida, aquilo também, ó Deus, que traz alegria. Nós podemos sim, ó Deus, suplicar a Ti, nos achegar a Ti. Nos ajude a fazer isso mais e mais, ó Deus, entendendo sim o quanto é bom a gente ter mais tempo de oração na Tua presença, ter tempo também de oração em comunhão, ó Deus, uns com os outros, juntos na Tua casa, vivermos, ó Deus, assim unidos, vivermos, ó Deus, como esse corpo que o Senhor mesmo nos deu a graça de sermos em Cristo Jesus. Nos ajude sempre a olhar para isso, ó Deus, e a estendermos as mãos e vivermos realmente uma vida de união, uma vida, ó Deus, onde sirvam uns aos outros em amor, em dependência também uns dos outros. Dá-nos essa graça. Eu quero apresentar nessa hora, Deus, a vida de cada irmão, ó Deus, de cada pessoa que está conosco nessa noite, ó Deus. E quero orar por essas vidas, ó Deus. O Senhor conhece, né? O Senhor conhece aí cada pedido, ó Deus. O Senhor sabe dos anseios, sabe das tristezas, sabe também das alegrias, sabe,
ó Deus, daquilo que cada um nesse momento necessita. E nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Cada pedido que está sendo levantado nessa hora, cada oração que está sendo feita, nós suplicamos ao Senhor, Pai, crendo sim que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente possa imaginar e pedir. Nós te bendizemos por isso, nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quero agradecer mais uma vez o irmão André, que está nos dando suporte aqui, agradecendo também ao irmão Jean, o irmão Tá, que está conosco essa noite, a minha família também, a Aline, o Caleb, que está aqui conosco, e agradecer mais uma vez a você que esteve conosco, que está aqui conosco. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Domingo, se Deus quiser, às 19h30 novamente, nós estaremos transmitindo o nosso culto. Que Deus assim abençoe. Então, um forte abraço a todos. Amém.